Fala galera, meu nome é Renato Borges, sou professor de matemática e eu tô aqui para resolver com vocês hoje a prova do Enem de 2020. Eu tô aqui com um caderno rosa, mas se você tiver com um caderno de outra cor aí, não tem importância, isso altera apenas a ordem das questões, tá bom? Se você tiver sem o caderno também não tem problema, porque eu vou colocar aqui na tela as questões antes de eu começar a resolver e vou explicar brevemente do que se trata, mas você estando com o caderno acho que é melhor, né, para você acompanhar aí. Enfim, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Primeira questão, questão 136, ele coloca aí o desenho de duas casas e junto da primeira casa ele coloca o desenho de uma planta do telhado, uma representação do telhado visto de cima, com duas setinhas indicando as direções por onde a água cai em dias de chuva, beleza? E aí ele quer que a gente faça a mesma coisa com a casa da figura 2. As alternativas são as opções, a gente tem que marcar aí qual é a planta correta que representa a casa da mesma forma. Primeira coisa que a gente tem que observar é que não fica claro, tá? Não fica claro se o telhado é totalmente simétrico. Pelo desenho que ele dá, a gente não sabe se a parte de trás é igual à parte da frente. Portanto, a gente tem duas possibilidades, essa ou essa. Essa primeira aqui que aparece na letra B, e essa aqui que aparece nas letras A e B. Pô, e aí, Renato? Beleza, como é que eu sei então qual é a certa? Você vai ver aqui no enunciado que ele fala que o telhado tem 3 caídas de água. Se tem 3 caídas de água, não pode ser a letra D, porque a letra B ele coloca só em duas direções. Ele coloca uma setinha para cá e outra para cá. Também não pode ser a letra A pelo mesmo motivo. Só tem uma direção aqui e outra aqui. Mas é a letra B, porque a letra B é exatamente isso, só que incluindo essa terceira caída aqui. Então, resposta correta, letra B de bola. Tranquilo? Vamos para a próxima. Na segunda questão, galera, a questão 137, ele vai definir duas variáveis relacionadas a pneus de carro. A primeira, ele chama de fator de eficiência climática EC, que ele não explica como calcula, mas ele dá vários valores aí relativos a 5 pneus, quando chove e quando não chove. Então, cada pneu tem o seu EC e ele muda se está chovendo ou não está chovendo. Depois, ele vai definir uma segunda variável, que é o coeficiente de rendimento climático. Ele não nos dá os valores, mas ele explica como calcula. Ele fala, é a soma dos produtos, dos fatores de EC com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas, e ele também dá essas probabilidades. Ele fala, a chance de chover é de 70%, e aí a gente tem que saber qual é o pneu que tem o maior CRC. Essa questão aqui, galera, ela pode ser bem confusa por causa da questão da interpretação, né? De passar do português para matemática. Você descobrir qual é a equação que você tem que resolver. Fazer a conta é até bem simples, mas eu acho que essa parte aqui é o grande desafio do problema. Mas é só ler com calma que você vai conseguir entender, tá bom? Olha só, ele fala, o coeficiente de rendimento climático CRC é calculado como a soma dos produtos, dos fatores. Então, para aí, soma dos produtos. Vamos escrever o que ele está falando. O CRC é igual a soma, se a soma é alguma coisa mais alguma coisa, né? Alguma coisa aqui, mais alguma coisa aqui. O que mais o que? A soma dos produtos. O que é um produto? É o resultado de uma multiplicação. Então, tem a multiplicação aqui e dela sai um produto. Aí tem uma outra multiplicação aqui, dela sai outro produto. Vou pegar esses produtos e vou somar, ok? Soma de produtos. Que produtos são esses? Vou multiplicar o que pelo que? Produto dos fatores de EC com ou sem chuva pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas. Ou seja, o que ele está falando aqui? O CRC de um pneu é igual ao EC dele quando chove vezes a probabilidade de chover. Mais o EC dele quando não chove vezes a probabilidade de não chover. Chegou aqui, montou a equação, a questão está praticamente resolvida. Agora é só você aplicar para os 5 pneus e ver qual é o maior. Eu vou fazer os dois primeiros e os outros seguem de maneira análoga, tá bom? Pneu 1. Qual é o EC do pneu 1 com chuva? 6. Qual é a probabilidade de chover? 70%. Passa para conta, melhor colocar em decimal, 0,7. Mais, qual é o EC sem chuva do pneu 1? 3 vezes. Qual é a probabilidade de não chover? Se a de chuva é 70%, 0,7. A de não chover é o que falta para 100%. 0,3, 30%. Vou colocar aqui em decimal de novo, 0,3. 4,2, 3 vezes 0,3, 0,9, 4,2 mais 0,9, 5,1. Tranquilo? Vamos fazer o do 2 agora. Com chuva, 7, probabilidade de chover, 0,7. Mais, sem chuva, menos 4, vezes 0,3, que a gente já deduziu aqui em cima. 7 vezes 0,7,
Opa, 4,9, menos 4 vezes 0,3, regra dos sinais, menos 1,2, mais com menos dá menos, 4,9 menos 1,2, 3,7. O pneu 1 está ganhando por enquanto, né? Se você fizer da mesma forma os outros três, você vai ver que o terceiro dá igual a 1,6, o quarto dá igual a 3,8 e o quinto dá igual a menos 2,1. Quem ganhou, portanto, foi mesmo o primeiro pneu, letra A. E lembrando que você também pode voltar o vídeo, né? Se não entendeu, me mandar dúvida lá. Enfim, vamos para a terceira. A questão 138 trata de uma grandeza chamada densidade superficial, que não é muito comum de se abordar por aí. Até por isso, creio eu, ele explica do que se trata, ele mostra aí, né, como se calcula a razão da massa pela área, ou seja, é diferente da densidade que você conhece, massa sobre volume, lá da química. A mesma coisa, na verdade, só que reduzida ao universo de duas dimensões. Em vez de massa sobre volume, massa sobre área. Enfim, e aí ele vai aplicar esse conceito aí num problema envolvendo folhas de papel A4. Ele diz, um pé de eucalipto rende em média 20.000 folhas de papel A4. Ele dá a densidade superficial de uma folha de papel A4 e também a área. E aí ele pergunta, quantos quilogramas rende em média um pé de eucalipto? Primeira coisa, vamos escrever aqui a formulinha que ele deu. Densidade superficial é igual a massa sobre área. A gente tem essa informação e essa sobre a folha de papel A4. Com isso a gente acha então a massa. Densidade superficial, 75. Substituindo aqui, a área é 0,062. Agora isolando a massa. Isso aqui está dividindo. Esse 0,062 passa multiplicando. 75 vezes 0,062 é igual a massa. Efetuando essa multiplicação, você vai encontrar 4,65 como resposta. Agora, galera, muito cuidado com a unidade. Ele dá isso aqui em gramas por metro quadrado. E ele dá a área aqui em metro quadrado. Logo, a massa vai sair em grama, tá bom? 4,65 gramas. Mas a pergunta do problema é, quanto rende um pé de eucalipto? 20.000 folhas. Isso aqui é a massa de uma folha. Então, 20.000 vezes 4,65. Isso é igual a 93.000 gramas. Só que a questão fala em quilograma. Então, ó, muito cuidado com a unidade. A unidade podia te ferrar aqui nessa questão. Se 1.000 gramas são iguais a 1 quilo, então convertendo 93.000 gramas, 93 quilos. Resposta correta, letra E. Certo? A questão 139 trata de um assunto que o Enem adora, estatística. Mais especificamente, média ponderada. A questão descreve aí um problema em que uma agência bancária precisa contratar uma empresa, tem 5 opções e vai usar os seguintes critérios para definir qual empresa escolher. Rapidez no atendimento, clareza nas informações passadas aos clientes e cortesia no atendimento. Cada critério tem um peso numérico, 3, 5 e 2 respectivamente, está aí na tabela que ele deu, e cada empresa, as empresas X, Y, Z, W e T, cada uma tem uma nota em cada critério. E aí a gente tem que definir uma nota geral, uma média geral para cada empresa e saber qual é a que vale mais a pena contratar com base nisso. Galera, como que a gente resolve mesmo média ponderada? Essa média que tem pesos. A gente multiplica cada valor da amostra estatística pelo seu respectivo peso, soma tudo isso, pega o resultado e divide pela soma dos pesos. Vamos lá, vou escrever aqui. Vou fazer o do X e do Y, os outros três seguem de maneira análoga, tá bom? X, qual é a nota dessa empresa em relação à rapidez no atendimento? 5, tá aqui na tabela. Qual é o peso desse critério? 3, mais. Qual é a nota da empresa X no critério clareza das informações passadas? 1. Qual é o peso desse critério? 5. Qual é a nota da empresa X no critério cortesia no atendimento? 2. Qual é o peso desse critério? 2 também. Pego isso aqui tudo e divido pela soma dos pesos. 3 mais 5 mais 2. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. 3 mais 5 mais 2, 10. 15 mais 5 mais 4, 24. Dividido por 10, 2,4. Ok, vamos fazer o do Y agora. Qual é a nota do Y em relação ao primeiro critério? 1. Peso do critério, 3. Nota do segundo critério, 4. Peso do segundo critério, 5. Nota do terceiro critério, 2. Peso do critério, 2. Dividido pela soma dos pesos, que dá 10. Já vimos aqui. Isso vai dar 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 2, 4. 2 sobre 10. 27 sobre 10. 2,7. Seguindo o mesmo raciocínio, o Z vai dar 3,1. O W, 3. E o T, 3 também. Então, qual é a empresa com a melhor
maior nota de média ponderada é a letra Z, ou seja, a letra C das alternativas do problema. Resposta é a letra C, de casa. Trabalhosa, mas tranquila, né? A questão 140 também é de estatística, só que um pouquinho mais complexa. Ele fala de um problema aí em que o técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 para 1,99. Para isso, ele vai pegar os 4 jogadores mais baixos e substituir. Ele dá as alturas de cada um, e aí ele vai contratar um novo jogador de 2,02 metros e mais outros 3 cujas alturas a gente não conhece. A pergunta do problema, né, resumindo aqui bastante, é qual é a média das alturas desses 3 jogadores novos que ele vai contratar? Vamos com calma. Se a média é 193 centímetros, 1,93 m, o que isso quer dizer? O que é média? É a soma dos elementos dividida pelo número de elementos. Ou seja, se a média era 1,93, quer dizer que a soma das alturas dos jogadores dividida pelo número de jogadores era igual a 1,93, ok? Por aqui começa o nosso problema. Vou chamar de x1 a altura do jogador mais alto, x2 a altura do segundo jogador mais alto, e por aí vai até o x11. E aí tem os 4 mais baixos. Ele dá aqui no problema, as alturas são 1,78, não, decrescente, né? 1,86, 1,84, 1,82 e 1,78. Tudo isso dividido pelo total de 15. O que a gente obtém aí? A soma desses 11 que ficam. A gente consegue obter esse valor. Pega o 15 e passa multiplicando. 1,93 vezes 15 é igual a x1 mais x2 até x11, mais... Aí pega essas 4 alturas aqui e soma. Isso aqui vai dar 7,3. 1,93 vezes 15 vai dar 28,95. Isso é igual a x1 mais x2 até x11 mais 7,3. Ou seja, essa soma toda aqui, x1 mais x2 mais x3 mais x4 até x11, é igual a 21,65. E agora, o que a gente faz com isso? Ele não fala que a nova média vai ser 1,99? O que isso quer dizer? Que 1,99 tem que ser igual à soma das alturas dos 15 novos jogadores sobre 15. Numa definição que eu usei ali em cima. E quem são os 15 novos jogadores? São 11 que ficaram do anterior, esses 11 aqui, x1 mais x2 até x11, mais os 4 novos, né? Então, mais o de 2,02 metros que vai entrar, e mais os 3 que eu não sei quanto medem. Vou chamar de A, B e C. Tudo isso dividido por 15. E aí, olha só, eu posso pegar aqui e substituir esse 21,65 aqui no lugar dessa soma. Minha equação vai ficar 1,99 vezes 15, né? Pode passar multiplicando já. É igual a 21,65 mais 2,02 metros mais A mais B mais C. Isolando A mais B mais C, você vai encontrar que A mais B mais C, sem encontrar o valor individual de cada um, você vai encontrar que essa soma é igual a 6,18. Mas ele quer o quê? Ele quer a média desses 3 novos jogadores, A, B e C. Então basta pegar essa soma aqui e dividir por 3. A mais B mais C sobre 3 vai ser igual a 6,18 dividido por 3, 2,06 metros. Resposta correta, portanto, letra B. Um pouco mais chatinha essa aqui, mas nada impossível também. A questão 141 é sobre interpretação de gráfico. Ele coloca aí o desenho de uma garrafa e ele fala pra gente que durante o processo de envasamento de espumantes em garrafas como essa, a vazão de líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento, que é esse limite que está marcado no desenho. Ou seja, vazão constante. O que ele está querendo dizer com isso? A quantidade de líquido caindo ali dentro, conforme o tempo passa, a cada segundo, a cada minuto, seja lá qual for a unidade de tempo, é constante. Tem uma taxa ali de, sei lá, por exemplo, 3 mililitros por segundo. E aí, dito isso, ele quer saber qual é o gráfico que representa corretamente a relação entre a altura do líquido no recipiente e o tempo. Olha só, se o desenho é esse aqui que ele deu, e a garrafa tem esse formato, uma parte reta, e aí começa a afunilar aqui em cima, o que isso quer dizer? Quer dizer que durante esse período aqui, durante essa primeira parte do processo de envasamento, a variação da altura é constante. Porque ele não falou que a quantidade de líquido, a vazão de líquido é constante, está sempre caindo a mesma quantidade aqui, e a largura, durante essa primeira parte aqui, se mantém igual. A largura só vai ficando menor, o espaço que o líquido precisa preencher só vai ficando menor aqui em cima. Então, nesse pedaço aqui é que você vai ter uma aceleração na subida da bebida, da altura. Portanto, gráfico altura-tempo, altura aqui no eixo vertical, tempo aqui no eixo
eixo horizontal, vai ter que ser como? Nessa primeira parte, vai ter que ser o gráfico de uma reta, né? Vamos lembrar lá das funções. Função afim, função do primeiro grau, é a única cuja taxa de variação é constante. Então, a gente tem aqui uma reta e depois você tem algo que cresce mais rápido que uma reta. É uma curva que tem uma concavidade crescendo mais ainda. Qual é a alternativa que tem um gráfico desse jeito? Letra B. A questão 142 traz o seguinte problema. Uma família gasta R$120 por mês com internet, R$700 com mensalidade escolar e R$400 com mesada do filho. Aí o problema fala pra gente que no início do ano a internet e a mensalidade escolar ganham acréscimos, respectivamente, de 20% e 10%. Então, a internet aumenta 20% e a mensalidade escolar aumenta 10%. Daí, a família quer manter a despesa mensal total que ela tem com esses três gastos. Logo, vai ter que diminuir da mesada. A pergunta do problema é, vai ter que diminuir quanto em porcentagem da mesada? Bom, vamos começar encontrando de quanto foi esse aumento, tanto na internet quanto na mensalidade escolar, porque ele só dá as porcentagens, ele não dá em números absolutos, que é o que a gente vai precisar para responder a pergunta do problema. 20% da internet, ou seja, 20% de 120, mais 10% da mensalidade escolar, 10% de 700. Vamos lembrar aqui do seguinte, essa preposição de, ela tem significado de multiplicação, tá? Eu vou fazer 20% de 120, é 20% vezes 120. Isso vale não só para porcentagem, mas para qualquer forma de fração, né? A porcentagem é uma fração, isso aqui é nada mais nada menos que 1 sobre 100. Então você fala 3/4 de 50, é 3/4 vezes 50, beleza? Enfim, continuando aqui, 10% de 700, 10% vezes 700. Isso aqui é 0,2, tá? Vezes 120, isso vai dar igual a 24. O outro macete que você tem para fazer é o seguinte, 10% é a mesma coisa que dividir por 10. Então 20% é o quê? É o dobro de 10%. Dividir por 10 tira um zero, 12. 12 vezes 2, 24. Uma outra maneira até mais rápida de se calcular. E aqui 10% de 700, 70. Então o acréscimo total de despesa é de R$94. Agora vamos ao que o problema quer. Quantos por cento do valor da mesada isso aqui representa? Isso aqui é uma redução de quantos por cento da mesada do filho? Bom, se a mesada é de 400, então essa fração aqui é 94 sobre 400. Se eu dividir uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não altero ela. Então, divide por 4 aqui, divide por 4 aqui também. 94 dividido por 4 vai dar igual a 23,5. E 400 dividido por 4 dá igual a 100. 23,5 sobre 100 é a mesma coisa que 23,5%. Resposta correta, portanto, letra B de novo. A próxima questão, galera, a questão 143, lembrando que eu estou com um caderno rosa, tá? Se você tiver com um caderno de outra cor, essa questão vai estar com outro número aí. Enfim, a questão aqui de probabilidade do amigo secreto, essa questão foi anulada, oficialmente anulada pelo INEP, pois ela foi mal elaborada, né? O enunciado era meio dúbio, trazia interpretações diferentes aí, até entre professores de matemática gerou controvérsia e a resposta correta nem se encontra entre as alternativas. Vamos então para a questão 144, que é uma questãozinha clássica de análise combinatória, um outro assunto que o Enem gosta muito de abordar. Ele dá aí o desenho de uma malha quadriculada que representa um condomínio. As linhas da malha são as ruas desse condomínio. E os pontos A, B e C representam as casas, respectivamente, de André, Bernardo e Carlos. E aí o problema pergunta, de quantas maneiras é possível ir da casa de André até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos, andando apenas para a direita e para cima? Ou seja, de quantas maneiras é possível nessa malha aí, ir do ponto A até o ponto B, sem passar pelo ponto C, andando apenas para a direita e para cima. Esse aqui é o tipo de questão de análise combinatória, tem muita questão assim combinatória, e probabilidade também, que é mais fácil você fazer tudo menos o que você não quer. Ou seja, em vez de calcular diretamente o que está pedindo, você calculou o contrário daquilo e subtrai do total. Aqui nesse exemplo, ele quer saber de quantas maneiras eu posso ir do ponto A até o ponto B sem passar pelo ponto C. É muito mais fácil a gente calcular o total de caminhos que existem do ponto A até o ponto B, depois os caminhos que passam pelo ponto C e aí descontar um do outro. Então vamos lá, vamos começar pelo total de casos. Concorda comigo que em qualquer caminho que eu fizer aqui, do ponto A ao ponto B, sei lá, ando para a direita, para cima, para cima, para cima, para a direita, para a direita, para a direita. Ou então, 2 para a direita, 3 para cima, 2 para a direita. Em todos os caminhos, em todas as possibilidades de caminho que você fizer, você vai ter a seguinte sequência ou uma
permutação dessa sequência. Direita, 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 cima, cima, cima. Sempre vão ser 4 movimentos para a direita e 3 movimentos para cima. A única coisa que muda é a ordem. Você pode fazer 3 para cima, 4 para a direita, enfim. O que muda aqui é a ordem. Então, isso aqui vai ser nada mais nada menos que uma permutação de 7 elementos, dos quais um se repete 4 vezes e outro se repete 3 vezes. Porque se eu trocar esse B com esse B, esse cima com esse cima, não altera nada. Isso então é 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. 7 fatorial eu posso desenvolver. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e aí para no 4 fatorial. Por que eu parei no 4? Para eu simplificar com de baixo. Ó. Vai cortar aqui. Esse 3 fatorial eu posso abrir ele. Fica 3 vezes 2 que dá 6. Eu posso substituir aqui pelo 6 também. Também corta, né? Também simplifica. Aqui, ó, 6 com 6. O que sobrou então? 7 vezes 5. Resposta 35. Mas calma que não acabou o problema. Isso aqui é apenas o total de casos, tá? 35 é o total. Agora vamos ver de quantas maneiras a gente consegue ir do ponto A ao ponto B passando pelo ponto C, tá? É passando mesmo pelo ponto C. Aí você acha esse número e subtrai o 35, tá bom? Isso aqui vai ser, galera, o número de maneiras com que você vai do A até o C, concorda comigo? Vezes o número de maneiras com que você vai do C até o B. Estou dividindo o caminho em 2 partes e multiplicando. Então, número de caminhos, vamos escrever aqui, de A a C, vezes número de caminhos de C a B. Do A até o C, vamos fazer agora para calcular esses dois aqui um raciocínio bem semelhante ao que eu fiz aqui. De A até C são 2 vezes para a direita e 2 vezes para cima. Direita, direita, cima e cima. De quantas maneiras eu posso permutar, trocar a ordem de direita, direita, cima e cima? Isso é uma permutação de 4 elementos, dos quais 2 se repetem 2 vezes. Então, vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. E aqui, de C até B, são 2 movimentos para a direita e 1 para cima. Então, direita, direita e cima. Aqui só vai variar pelo número de maneiras como eu consigo mudar a posição do C, né? O C pode estar no início, no meio ou no final. Então, 3 possibilidades. Não precisa nem aplicar fórmula nenhuma. 4 fatorial é a mesma coisa aqui. 4 vezes 3 vezes 2. 2 fatorial é 2, então 2 vezes 2. Aqui vezes 3. 4 eu posso cortar com 2 vezes 2. Fica 3 vezes 2 vezes 3. 9 vezes 2, 18. Resposta, portanto, 35 menos 18 igual a 17. Resposta letra C. Galera, com essa questão 144 aqui, a gente acabou de fechar 9 questões nesse vídeo. Se você gostou do conteúdo até aqui, não esquece de divulgar nas redes sociais aí, nos stories, mandar nos grupos de WhatsApp para todo mundo que você conhece. Não esquece de comentar sobre mim com quem você conhece que precisa de aula particular, aquele seu amigo que está desesperado com matemática, no colégio, na faculdade, com cálculo, seja lá o que for. Não esquece de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Não esquece de se inscrever no meu canal no YouTube, acabei de criar. Ativa o sininho para as notificações. E é isso aí, tamo junto.